A paz do Senhor Jesus, ouvintes do canal Orasmo Oliveira. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, hoje dia 28 de junho de 2020. Povo de Deus, povo consagrado, que Deus os abençoe. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Meu Deus, derrama a Tua palavra como chuva, derrama entendimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Deus vivo, Deus de maravilha, escreve, Senhor, no livro da vida, Pai, o meu nome, o nome desse irmão, dessa irmã. Escreve, Jesus, o nome desse pastor, desse presbítero, desse diácono, desse missionário, desse evangelista, meu Pai, da juventude, da mocidade. Escreve, Pai, os nomes no livro da vida e sela com o Teu sangue para o grande dia da redenção divina, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores miseráveis, meu Pai. Que as mãos do Senhor, que o poder do Senhor venha se derramar. Venha, Senhor Jesus Cristo, abençoar todas as nações. Todos, Pai amado, Senhor, que estão com a fé viva, voltado para Ti, 24 horas, meu Pai, crendo no Teu poder e na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Povo do Senhor, Deus tem algo para mim, para nós, para todos que crê no Seu poder sarador. Aleluia. Povo de Deus, mais uma vez vos saudo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo de Deus, povo chamado, povo escolhido, que tem esperado com paciência no Senhor. Louvado seja Deus. Povo do Senhor, povo de Deus, eu estou muito alegre com meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, e espero que você também possa se alegrar nesta mensagem da palavra de Deus. Povo do Senhor, o que eu escutei durante esses 3 meses que já vão quase se findar dessa pandemia, muitos pastores, muitos liderados, muitos falando que foi Deus que criou esse vírus, foi Deus que criou essa pandemia. Povo de Deus, que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Como eu falei no princípio dessa mensagem, somos todos miseráveis pecadores, dependentes de Deus. A nossa vida, o nosso fôlego de vida está na mão do nosso Jesus, do nosso Criador. Se Ele tirar o fôlego de vida do homem e da mulher, acabou. Mas o Senhor é compassivo, é misericordioso, e Ele tem mostrado a sua misericórdia. Só que desta vez a blasfêmia foi tão grande contra Deus, porque está escrito lá nos livros de Provérbio e Eclesiastes que tudo que acontece jogam na culpa do Criador do homem e da mulher. E quem que é o Criador do homem e da mulher? A não ser o nosso Deus, o único Deus, poderoso, tremendo na terra. Povo do Senhor Jesus, essa praga de gafanhoto que chegou no Brasil, que já está sendo narrado, eu coloquei um pedacinho de um vídeo neste canal. O irmão falando lá de Monteiro, da Praça João Pessoa. Então, povo de Deus, é para vocês verem o que Deus quer mostrar para o homem, o que Deus quer mostrar para a mulher, o que Deus quer mostrar para os poderosos desta terra, que continuam cegos espiritualmente, continuam não discernindo a mão direita da esquerda. Isso o Senhor falou para Jonas. Então, povo de Deus, vamos às Escrituras, lá em Êxodo,
capítulo 10, versículo de número 4. Você vai ler a palavra do Senhor e você vai entender por que o Senhor está permitindo essa praga de gafanhoto nesses dias agora. Êxodo, capítulo 10, versículo 4. Olha aí, povo de Deus. Êxodo 10, verso 4. Aleluia, Jesus. O verso de número 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o versículo 6. Louvado seja Deus. Ouvintes da palavra de Deus, igrejas eleitas, igrejas consagradas, liderados, povo do Senhor, por que Deus está permitindo essa praga de gafanhoto? Veja as igrejas todas fechadas, a maioria delas todas fechadas. E Deus, Ele almeja o incenso suave às suas narinas, que é as orações dos santos. Deus almeja as orações. Deus almeja o louvor. No Salmo 100 Ele fala: louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Povo de Deus, e o Senhor está dando uma resposta aos poderosos, aqueles que não têm conhecimento da causa da salvação. Por que Jesus padeceu naquela cruz? Povo de Deus, enquanto o faraó estava retendo o povo do Senhor, você leu ali em Êxodo 10, verso 4, 5 e 6, o que aconteceu? Os gafanhotos cobriram aquele lugar, até nas casas eles entraram. Veja que terrível. Então Deus, Ele é justo, povo do Senhor. E muitos estão falando que foi Deus que criou esse vírus, que esse vírus é uma permissão de Deus, que tudo o que está acontecendo é uma permissão de Deus. Amém. Só que Deus não criou isso. Deus não criou, porque se Deus criasse isso, eu sempre vou testemunhar, Números capítulo 16, não sobraria muita gente para dar um testemunho na igreja.
ia morrer muita gente. Porque num dia só, segundo o que está escrito lá em Números capítulo 16, do versículo 45 ao 49, ele fala que morreram 14 mil, somente num dia, veja só, num dia, 14 mil. Faça as contas. Durante um mês, faça as contas quantas pessoas que vão dar. Faça as contas, povo do Senhor. Durante 2 meses, durante 3 meses, morrendo 14 mil pessoas por dia. Faça as contas. Então, povo de Deus, povo do Senhor Jesus, enquanto o faraó estava retendo o povo, Deus estava mandando aquelas pragas. Foi Deus que criou o gafanhoto, Deus criou o piolho, as rãs. Deus criou muitas coisas. E a Bíblia diz que o Senhor não criou insetos. A Bíblia fala lá em Gênesis, lá, numas vírgulas e etc, que fala lá sobre insetos que Deus não criou, mas Deus criou outras coisas. Então o gafanhoto, o piolho, a rã, o pulgão, que muitos falam, a larva, né? Vai lá nas plantas. Então, o povo de Deus, algumas coisas Deus criou, mas nem todas foi Deus que criou. Porque diz as Escrituras que depois que o Senhor fez o céu e a terra, firmou os firmamentos, fez o homem e a mulher, ele descansou. E Jesus falou sobre isso numa de suas pregações. Ele falou abertamente. O que ele disse? Que o trabalhador, que o lavrador, o construtor, ele foi descansar. E pela madrugada veio o inimigo e semeou o joio. Povo de Deus, é muito sério. As blasfêmias têm chegado a Deus com muita força. Então Deus está permitindo o gafanhoto. Eu estava orando a Deus e continuo orando, pedindo uma resposta para Deus. Que Deus desse uma resposta. E o Senhor está dando aí, os gafanhotos estão aí, povo de Deus. Para Deus provar que não foi Ele que criou esse vírus. Para Deus provar que não foi Ele que criou esse transtorno na terra, povo do Senhor. Mas isso é uma peste. A Bíblia diz que haverá pestes, haverá. A Bíblia diz assim que a grande Babilônia vai se tornar morada de demônios. A Bíblia diz em Amós também que a terra tomará formas incrustadas que andarão sobre a terra. Então demônios andarão sobre a terra. Por enquanto eles estão aprisionados. E você vai ler agora ali no Salmo de número 91, o versículo 5 e o 6. Para que você não tenha dúvida da peste. Aonde que está essa peste que Deus criou? Vamos lá então, em nome de Jesus. Povo de Deus, então o Salmo de número 91, no versículo 5, leia a palavra do Senhor. Agora o versículo 6. Ó aí, povo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Povo do Senhor Jesus Cristo, é tão tremendo a palavra de Deus. Você leu ali no versículo 6, aonde que está a peste que Deus criou? Ela se encontra na escuridão, isso fala do inferno, de trevas exteriores. Então, povo do Senhor, a peste que Deus criou, ou as pestes, estão em trevas. Mas a Bíblia diz que um dia essas pestes vão dominar a terra, andarão sobre a terra, segundo o livro de Amós.
segundo o livro de Joel. Povo do Senhor, povo de Deus, as pragas. O Senhor está falando que não atingirá o seu povo. Por quê? O Salmo 91 ele foi escrito baseado quando o Senhor disse para Moisés que eles tinham que comer lá aquela carne com ervas amargas e passar o sangue daquele cordeiro no batente de suas casas. E a morte passaria e não atingiria os primogênitos de Israel. Então, povo do Senhor, povo de Deus, Deus ele é justo, Deus ele é soberano, é tremendo. Então você está vendo ali, se Deus tivesse criado essa peste, como muitos falam que é a peste negra, né? Então, povo do Senhor, nós já estaríamos em juízo. Então essa praga de gafanhoto que está acontecendo é porque o povo de Deus está aprisionado. Muitos não podem congregar, muitos não podem estar num templo de uma igreja orando, buscando ao Senhor. Então, enquanto o povo estava preso na mão de Faraó, e o que disse o Senhor a Moisés para que dissesse a Faraó? Diga para ele que vocês vão me adorar no deserto por 3 dias, depois vocês voltam para terminar o serviço no Egito. Veja, Deus tinha feito uma promessa até para Faraó. Diga para ele que deixe vocês ir me adorar por 3 dias no deserto, depois vocês voltarão. Mas Faraó não aceitou, ele preferiu desafiar Deus. Então o Senhor disse, então aí vai. Povo de Deus, segundo os estudos, eu tive na igreja dos Mormons no ano de 99. Eu tive lá na igreja lá dos Mormons e inclusive eu ia até fazer missões para eles lá, porque eu respondi todas as respostas. Naquele tempo eu li a Bíblia, eu, tinha um olho bom para ler. Hoje, é só 5 segundos, 7 segundos, 8 segundos para numerar um versículo, numerar ali um número de um versículo. Então, povo de Deus, e eu confesso para todos vocês que eu tinha aceitado a proposta deles, porque eu não era casado naquele tempo, e não era casado, tinha uma pessoa comigo, mas a gente não era casado. Então eu fui só ser membro de carteirinha da Igreja Deus é Amor em 2002. O meu batismo foi bem num dia de Natal daquele ano de 2002. Então praticamente eu vivi desde 96 até 2002, quase 7 anos, amigado. Depois que a Igreja Deus é Amor fez o casamento de 6 casais e eu casei daí, tá? Então estou explicando bem direitinho, povo de Deus, Eu perdi o meu olho em 2005. 2006 eu já estava sem a visão do olho direito, tá? E a gente às vezes tem que aceitar a situação, mas a gente espera no Senhor. Eu espero em Deus, porque eu acredito no poder de Deus. E Deus sabe o que faz, povo do Senhor. Então, enquanto ali Faraó estava prendendo aquele povo, Deus começou a ferir a terra. Deus começou a ferir e foi ferindo. E falou lá em Êxodo 10, no versículo 4, que se Faraó não liberasse o povo, continuasse revidando contra Deus, a terra seria coberta pelos gafanhotos. Até nas casas entrariam os gafanhotos. Então veja, povo de Deus, Deus permitiu. Deus criou o gafanhoto. E a Bíblia diz lá em Números, no capítulo 13, que gafanhotos é considerado que nem homens valentes. Então, povo do Senhor Jesus, não brinquemos com o poder de Deus, nenhum de nós. E que os pastores pensem bem, os liderados de igreja, nas escrituras, antes de muitos acusarem o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Porque a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que o Senhor se fez maldito
numa cruz de madeira para poder fazer seu povo bendito na terra. E Deus levantou João Batista no tempo da graça, lá no início da pregação de Jesus, da caminhada de Jesus. Para quê, povo de Deus? Para provar para aquele povo. E do que João se alimentava? O João Batista, aquele que perdeu a cabeça, de mel e gafanhoto. O Senhor não prometeu lá em Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3 é a fonte de vida de muitas igrejas. Basta falar em Malaquias capítulo 3, né? Para muitos ser privilegiado, né? Ter grandes privilégios, né? Que os irmãos da igreja sabem, né? Que eu tenho muita dificuldade para pronunciar palavras, mas muitos têm o privilégio de citar Malaquias capítulo 3, né? E se regalar em banquetes, como diz lá na carta de Judas, na epístola de Judas, né? Que muitos se banqueteiam, né? Engordando as suas almas. Falando de Malaquias capítulo 3, todos sabem que ali o Senhor prometeu que repreenderia o devorador, né? As pragas. Então João Batista, ele faz parte de Malaquias capítulo 3, porque o gafanhoto, ele é o devorador, ele consome as lavouras. E do que João Batista se alimentava? De mel e gafanhoto. Deus provando para a humanidade que o gafanhoto, na mão daquele que conhece Deus, não é nada, vira até alimento na mesa daquele que crê no Senhor Jesus. Então, povo de Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso. Acreditemos no seu poder e na força do seu nome, que é um nome sobre todos os nomes. Vamos às Escrituras, lá em Joel, no capítulo 1, em nome de Jesus. Joel, capítulo 1, livro de Joel, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. O versículo de número 4. Aí, povo de Deus, louvado seja Deus. O versículo de número 5. Aí, povo de Deus, glória a Jesus. Povo de Deus, povo consagrado de Jesus Cristo, o livro de Joel, que são poucos capítulos, ali você lê o versículo 3, o 4 e o 5, o Senhor falando, fazei uma narração disso. O que é uma narração? Fazer uma pregação disso, filhos, filhas, que é o que vai acontecer. Muitos canais vão narrar sobre o gafanhoto, muitos canais falarão sobre, né, essa praga que Deus permitiu lá no Egito, que Deus criou, né? Povo de Deus. E ali o Senhor está falando claramente no versículo de número 4 que a lagarta vai comer o gafanhoto, e assim ambos se destruirão, povo de Deus, sucessivamente. E no 5 ali,
o Senhor abreviando a palavra, o Senhor alertando o seu povo. Então o povo de Deus é a resposta lá de Êxodo, capítulo 10. É as revelações que não param, são visões que o Senhor tem mostrado em alerta para muitos povos do Senhor Jesus. Povo de Deus, louvado seja Deus. Então muitos vão fazer uma narração desse gafanhoto que está acontecendo agora, mas é uma resposta que Deus está dando para o ser humano, que não foi ele que criou esse vírus, mas esse gafanhoto sim, porque ele permitiu esse gafanhoto entrar lá no Egito, na época de Faraó, e bagunçou aquelas terras. E no versículo 5 ali, no primeiro capítulo de Joel, o Senhor está falando que até os ébrios vai ser tirado o moço da boca, o gosto da boca. Porque ébrios, tem pessoa que não bebe, mas parece que bebeu. E o que disse Pedro? Sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então o povo de Deus, povo do Senhor, está bem claro. O que uma pessoa ébria faz? Ela faz chocarrice, ela zomba, faz piada de Deus, zomba de Deus, tira sarro do povo cristão. Eu era assim, chamava os pastores de tanta coisa na minha juventude. Eu era um jovem alucinado, eu era um jovem rebelde com a minha própria saúde. E se não é Deus, com 19 anos, nem aqui na face da terra estaria mais, povo do Senhor. Se não é Deus me tirar numa overdose de droga, não me devolver a vida, eu nem aqui estaria hoje pregando essa palavra ou falando desse poder santo da palavra de Deus, dessa unção gloriosa para a nossa vida. Certo dia no escritório da igreja, um irmão muito meu amigo, né? E nós conversando, e eu falei para ele, o dia que o irmão o dia que o irmão não tiver ébrio, né, eu converso com o irmão. Perdão, eu falei assim pro irmão, falei: irmão, o dia que o irmão tiver sóbrio, eu converso com o irmão. Foi esse título que eu usei na palavra. E eu não gosto de usar muito essas coisas, porque eu sei que dá uma contenda, povo de Deus. Eu muitas das vezes apanhei. Uma vez encostaram uma arma na minha cabeça e eu tive que pregar, falar do verdadeiro cristão com uma arma apontada para minha cabeça. Uma vez eu trabalhava na madrugada também. Uma certa pessoa encostou uma arma na minha costela e queria saber por que muitos cristãos faziam ser vergonhice, faziam safadice, como aquele homem disse. E eu tive que explicar que muitos não são crentes, muitos só têm o nome de cristão. Então muitas das vezes eu fui provado, povo de Deus, né? Então eu falei para esse irmão, um amigo meu, falei: o dia que o irmão estiver sóbrio, eu converso com o irmão. E o irmão ficou muito irado comigo. Falei: irmão, o que o irmão está falando? Que vão achar de mim? Vão achar que eu bebo, não sei o quê. Mas a palavra do Senhor diz assim, que tem muitos que parece que são ébrios, insultos, são brutos, são bárbaros, são iracundos. Não tem tempo para falar com o irmão, não tem tempo para falar com a irmã, são brutos. Fala rapidinho, eu tenho aí, ó, deu 5 minutinhos, já tô saindo, né? Agora, se for para marcar um churrasco, marcar um almoço, daí a pessoa tá ali, né? Escancara todos os dentes. Se não tiver dente, mostra em gengiva mesmo e tá tudo certo. Mas muitos são assim. Então, o que disse ali o apóstolo Pedro, aquela igreja? Que eles estivessem sóbrios, né? Sede sóbrios e vigilantes. E o irmão achou que eu chamei ele de ébrio, né? Como eu já me retratei ali, né?
Irmão, show, irmão, vamos pensar que eu bebo, irmão, não sei o que, irmão, tá falando pra ficar o dia que eu estiver sóbrio. Eu falei, não, eu falei no sentido bíblico. Então tem certas palavras que é bom nem falar. Porque muitos têm o evangelho como um insulto, né? E às vezes recebem a palavra com ira, às vezes. E blasfemam contra o nosso Deus. Amém, povo de Deus? Vamos às Escrituras em nome de Jesus? Glória a Deus, o versículo de número 6. Olha aí, povo de Deus. O versículo de número 7. Glória a Deus. O versículo de número 8. Glória a Deus. O versículo de número 9. Glória a Deus. Povo de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo sendo narrada, revelada no Velho Testamento pelo profeta Joel, falando do seu povo ali, que os sacerdotes estavam entristecidos, ali falando daquela que se casou e também estava triste. Então é o que a situação das igrejas estão passando hoje, povo de Deus. Algo tremendo acontecendo na terra. E o Senhor falando, né? De um povo que se levantou, mas com garras de um leão velho. Quem que é o leão velho? Quem que é o leão velho? A Bíblia diz que o adversário runge como leão, mas o Senhor está falando que é um leão velho. O Senhor já conhece ele há muitos e muitos anos. Então, povo de Deus, a palavra do Senhor diz para nós resistir ao adversário, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, de vós. Povo eleito do Senhor Jesus. É tremendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então Deus está dando a resposta lá de Êxodo capítulo 10, em Joel, no seu capítulo 1. Então o nosso Deus, ele é justo, povo do Senhor. O nosso Deus, ele é tremendo. Hoje tem aquele louvor: se Deus curar, ele é Deus; se ele não curar, ele continua sendo Deus. É bom. Mas só que por trás de tudo isso, povo de Deus, há muita murmuração contra Deus. Há muita blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E aonde o Senhor está falando sobre
aqueles que agem como se fossem ébrios, o Senhor está tirando o gosto da boca, o paladar. O Senhor está tirando o sentido, como ali está falando da bebida, né? Que muitas pessoas bebem para saborear, para ter o paladar ali aguçado, né? Então, o povo do Senhor, o Senhor está sendo justo. Só que os que se levantaram contra o povo de Deus, o Senhor está falando que as garras, que a força é como de um leão velho. Então maior é o nosso Deus, porque o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Povo do Senhor, eu confesso para todos, quem ouvir essa mensagem, quem der crédito a essa palavra, que eu estou orando e continuo orando. Eu estava orando, eu continuo orando. Que ainda esse ano, muitas respostas Deus dê para os poderosos dessa terra, porque Ele prometeu que os poderosos vão chorar. Está lá em Apocalipse, o Senhor falou que os poderosos hão de chorar. Então eu creio, povo de Deus, eu creio plenamente no poder pleno do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos os liderados, pastores, homens de Deus, mulheres. Peçam perdão para Deus. Você leu lá no Salmo 91, principalmente no versículo 6, que as pestes que Deus fez estão em trevas ainda. Ah, mas tem espíritos que caem na igreja. Ah, mas tem pessoas processam, pode ter. Mas as pestes que o Senhor criou ainda permanecem na escuridão. Permanece. Agora, depois que o Senhor levar a sua igreja aqui da terra no arrebatamento, aí a Bíblia diz que lá em Apocalipse fala: caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios. Aí sim, essas pestes vão tomar forma na terra e vão andar sobre essa terra. Mas por enquanto quem reina é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado é o poderio do nosso Deus. Vamos às Escrituras em nome de Jesus. Joel, capítulo 1, versículo 10. Glórias ao nosso Deus. Leia a palavra do Senhor. Então aí, ó povo de Deus, povo de Deus, igreja santificada do Senhor, você lendo o 10 e o 11 ali de Joel, no seu primeiro capítulo, aqueles que lavravam ficaram envergonhados, porque o trigo foi destruído, a cevada, tudo se acabou, a terra está triste.
É o que eu tenho falado nas mensagens que o Senhor tem me dado, povo do Senhor, que Deus está triste. E quando Deus está triste, a terra também fica triste. Numa das passagens que traz um temor tremendo, é aquela passagem que Jesus está lá na cruz. E se Jesus não perdoasse o ser humano naquela hora, Deus teria destruído a terra, porque houve trevas sobre a terra. Houve trevas. Mas quando Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, na mesma hora, tudo cessou. Então veja o amor e a misericórdia de Deus. Então, se a terra está triste, imagine o coração de Deus. Se os lavradores ficarem envergonhados, ou estarão envergonhados durante os dias que vão proceder, é o que já está profetizado na antiga lei, no Velho Testamento, o que Joel falou, o que Deus revelou a Joel. Então, povo de Deus, que nós esteja atento à voz do Senhor Jesus. O versículo 12. O versículo 13. Glória a Deus aí, povo do Senhor Jesus. Glória a Deus. O versículo 14. Versículo do número 14. O versículo de número 15. Glória a Deus. Povo de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo, não tem como narrar todos os versículos, mas o versículo 14, o versículo 15, está falando que todos os moradores da terra jejuem, orem pelas madrugadas, busquem ao Senhor. Os sacerdotes, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, obreiros, obreiras, congregados, os não congregados, até aqueles que saíram da presença do Senhor, é para gemer diante do Senhor, ao menos um dia, ao menos uma madrugada. Quem sabe o Senhor tenha misericórdia e o Senhor afaste essa praga que o Senhor está permitindo passar pela terra mais uma vez. Povo de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo, estejais, pois, atento. O sinal dos gafanhotos é um sinal,
é da vinda de Jesus, está falando ali no versículo 15 já. O dia do Senhor está perto, o dia de assolação. O dia do Senhor não vai ser um dia de alegria para muitos. Tem um corinho que é cantado na igreja sempre. Alegria para quem subir, mas tristeza para aqueles que ficarem. Então, povo do Senhor Jesus, povo de Deus, então o Senhor, pelo Espírito Santo, como diz lá em Isaías, voz que clama no deserto. A voz que clamava no deserto era a voz de João Batista, o homem que comia mel e gafanhoto. Era o alimento dele. Então, povo do Senhor, esse mesmo Deus, o nosso Salvador Jesus, agora no tempo da graça, pelo Espírito Santo e a sua palavra no livro de Joel, que você está lendo ali, o verso 14 e o 15, e os outros versos que você já leu, falando de um dia de jejum, o clamor do povo, porque o dia do Senhor está aí, dia de assolação. Então que nós esteja atento, povo de Deus, povo consagrado do Senhor. Deus não criou esse vírus, mas o Senhor está permitindo porque o homem desafiou o poder de Deus. 5 pragas cairão sobre a terra no tempo do fim, apenas 5. Haverá trevas, a morte não estará na terra, a água se converterá em sangue, chuva de saraiva, pedra com fogo, cairão do céu pedras pesadas. Povo do Senhor, povo de Deus, que nós esteja em vigilância com nosso Deus. Nós tentamos nos distrair, tentamos lembrar dos dias bons, muitos tentam distrair comendo uma carne, se banqueteando em festas, mas o que disse o Senhor? Orai e vigiai, porque não sabeis em que horas virá o Filho do Homem. Orai e vigiai. Então, o povo do Senhor é a resposta de Deus para o ser humano. Eu creio que algumas pessoas ouvirão essa mensagem, talvez já ouviram, né? Mas eu estou trazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, falando da peste que o Senhor criou, que permanece em trevas, não está ainda na terra. Ah, mas há demônios na terra destruindo. Pode haver, mas as pestes que Deus criou, está lá no Salmo 91, no versículo 6, que as pestes estão na escuridão, mas um dia elas sairão para a terra, depois do arrebatamento da igreja. Então, povo do Senhor, o Senhor falou para Faraó que deixasse seu povo partir para adoração, ele não deixou, ele permitiu que os gafanhotos. Então essa resposta dos gafanhotos é porque as igrejas estão fechadas. Então é o mesmo Faraó desse mundo agora, barrando o povo de Deus. E outras pragas poderão acontecer nesse ano ainda, se as igrejas continuarem fechadas, porque nós não conhecemos o poderio do nosso Deus. Nós vemos um paralítico andar, nós vemos aí um cego enxergar, uma pessoa de câncer ser curada. Um dia eu perguntei para um pastor lá no batismo das águas, eu falei: pastor, tinha uma moita de mato, eu falei: por que o pastor não vai andando por cima das águas até aquela moita e arranca, sem assim se afundar, que nem Jesus andava sobre as águas? Aí o pastor me disse: eu não tenho toda essa fé. Então, povo do Senhor, queira ou não queira, nós somos homens de pouca fé. Mas se nós tiver fé como um grão de mostarda, e nós falar com autoridade para aquele monte que ele se lance de um lado para o outro, ele se lançará.
Então Deus é tremendo, povo do Senhor. Deus é poderoso. É a resposta de Deus para os homens que tanto acusaram o nosso Deus. Durante esses 3 meses eu vi muitas mensagens aí, né? Que Deus, Deus, Deus. Mas a palavra do Senhor está falando que a peste ainda está na escuridão. Glória a Deus. Mas o gafanhoto está aí. Deus permitindo que ele passe sobre a terra, para os homens entender que o nosso Deus, o Deus vivo, foi desafiado. E o Senhor gosta de uma peleja, porque Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. Ele é general dos generais de guerra. Ele é soberano. Quando Josué estava dando uma volta pelo bosque, e quando Josué ergue o seu olhar, vê aquele homem, quando Josué olha aquele homem, ele já pergunta: é amigo ou inimigo? Aí aquele homem diz: eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o capitão, eu sou o general, sou eu que mando, eu que desmando. Eu fecho o céu, eu abro o céu. A porta que eu abro, o homem não fecha, e a porta que eu fecho, o homem não abre. O Senhor tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jeová. Deus é tremendo, igreja. Deus é poderoso. E ai de nós, se nós virar as costas para o Senhor, Ele também vai virar suas costas para nós. Ai de nós. Ai dos zombadores. Ai daqueles que zombam das revelações, das visões de Deus. Ai daqueles que ficam, glória a Deus, fazendo pirraça com as coisas de Deus. Deus é justo, igreja. Deus é poderoso. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus tremendo, o Deus vivo. Deus vivo, Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus, igreja do Senhor, povo eleito, igreja consagrada de Cristo. A carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, para encerrar a mensagem. Então está aí, povo de Deus, claramente a palavra do Senhor em Gálatas 3, verso 13. Os gafanhotos chegando em Monteiro aí, ó. Meia-noite em Monteiro, os gafanhotos chegando aí, ó. Primeira mão aí, ó. Nelira registrando aqui tudo. Os gafanhotos chegando em Monteiro nesse momento. Os gafanhotos chegando em Monteiro nesse momento. Meu Deus do céu. É muita coisa, é muito, viu? Olha lá. Os gafanhotos chegando em Monteiro nesse momento. Aqui na Praça João Pessoa. Na Praça João Pessoa aqui, ó. Os gafanhotos chegando. Tá ali a loja da fita ali na esquina, ó. Ali a Praça João Pessoa. Acabaram de passar aqui, da Praça João Pessoa, os gafanhotos. Meu Deus do céu, muita coisa, viu? Olha eles aí, ó. Ó, eles chegando aí.
Louvado seja Deus, povo do Senhor Jesus, povo consagrado de Deus, que a palavra do Senhor console vossos corações. O homem pode desafiar Deus, pode até ir contra os mandamentos de Deus, mas quando Deus se levanta, Ele não se levanta para descer do trono, mas Ele se levanta para julgar a terra. Então o povo do Senhor está aí, né? Glória a Deus, ali o irmão falando, né? Mostrando o que Deus está permitindo na terra. Porque muitos, durante esses 3 meses, falaram contra nosso Deus. E Deus está permitindo passar essa nuvem de gafanhoto sobre a terra, para mostrar que Ele é Deus. E que nós creia cada dia mais no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor. Ele é tremendo. Ele é Deus. Amém, povo do Senhor? Oremos ao Senhor Jesus, clamemos a Ele. Espero que você medite nessa palavra que você leu, que você escutou, que o Espírito Santo possa consolar a todos nós. Vamos clamar a Deus agora, em oração, ao menos uns minutos, para que Deus alcance os lavradores dessa terra, os trabalhadores do campo, aqueles que dependem do campo para viver. Muitos não têm culpa, só que Deus é justo. Se o sol dele nasce sobre injustos, injustos. Se a chuva cai sobre justos e injustos também. Então Deus é justo. Quando Ele cobra de todos. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. Nós não podemos julgar antes do tempo, mas o nosso Deus, que tem a chave do inferno e da morte, Ele é juiz, e Ele pode julgar a terra a hora que Ele quiser, porque foi Ele que criou. É Deus que manda em nós, não somos nós que mandamos no nosso Deus. Amém, povo do Senhor? Então vamos clamar a Deus agora, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai querido, neste momento, meu Deus de oração, meu Pai, eu quero te agradecer pelas palavras que o Senhor colocou na minha boca. Meu Deus, abençoa teu povo, a tua igreja, os ouvintes desta palavra, meu Pai. Deus vivo, Deus maravilhoso, eu glorifico o teu nome, ó Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada lavrador, a cada trabalhador do campo, meu Deus. Pai querido, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, daqueles, meu Pai, que ainda estão aprendendo do Senhor, que é manso e humilde, Pai, de espírito e coração, para que nós também alcance descanso para nossas almas. Soberano Deus e eterno Pai querido, eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha compaixão e piedade, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Meu Deus, repreenda a dureza do coração dos homens, meu Pai. Porque o Senhor disse para Faraó, lá no capítulo 10 de Êxodo, versículo 4, que se eles não deixassem o Teu povo te adorar, o Senhor ia cobrir a terra com gafanhotos, meu Pai. E quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, meu Deus. Mas o Senhor também disse, meu Deus e meu Pai, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que o Senhor se fez maldito, se pendurando numa cruz de madeira para fazer teu povo bendito também. Meu Deus e meu Pai amado, Deus soberano, Deus vivo, graças te dou, meu Deus, graças te dou, meu Senhor e meu Salvador, por este momento aqui, meu Pai querido, Deus vivo, nesse humilde lugar, meu Pai, nessa terra, onde o Senhor tem nos dado uma palavra. Alcança-se, Pai de família, esta mãe, este avô, esta avó, este neto, esta neta, este filho, esta filha, essas famílias, meu Pai, que estão chorando amargamente, meu Deus,
consolar e alcança a diretoria da igreja, alcança teu povo, sê com todos, meu Pai, confirmando a vitória, confirmando o grande milagre, meu Deus, a grande bênção, porque nós necessitamos e somos dependentes do teu poder, meu Pai. Deus, eu te agradeço por este momento da palavra, na minha vida e na vida do teu povo. Sê com todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Povo de Deus, povo consagrado, aqui é o servo de Deus, seu irmão em Cristo, Erasmo. Agradeço a todos que estiveram comigo por mais essa 1 hora. Me perdoe se muitas palavras falharam, não saíram conforme é para sair da minha boca, mas Deus fez cada um de um jeitinho, povo de Deus. Amém? Deixe teu joinha aí, né? Deixe a tua mensagem, glorifique a Deus, porque a revelação é do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo. Aquele que tem Jesus tem tudo. Aquele que não tem Jesus, diz as Escrituras, não eu, que não tem nada. Então que Deus nos dê graça e força para vencer. Amém, povo de Deus? Se inscreva aí no canal, deixe a tua mensagem, louve a Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e agradeço você, meu irmão, minha irmã, você pastor, pastora, né? Você presbítero, você evangelista, missionário, né? Glória a Deus. Eu quase que disse pastora, né? Mas não existe pastor, é só pastor. Amém, povo de Deus, né? Glória a Deus. Existe a mulher sábia, né? Então que Deus abençoe. Engrandecido seja Deus, em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, amém? E que Deus abençoe. Orem por mim, estou orando por todos vocês, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus.